E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel. Pessoal, no vídeo de hoje temos um vídeo aqui bem legal, pelo que você viu no título e na capa. Hoje pessoal, eu vou não só contar também um testemunho, como eu vou falar como Jesus mudou a minha vida. Pessoal, hoje o vídeo bem legal, ok? Vocês viram, parece ser um vídeo de 11 minutos, 12, esse vídeo vai pegar. Pessoal, mas é um vídeo bem legal pra vocês, um vídeo curto, mas um vídeo bem legal pra vocês. Hoje o vídeo de hoje, nesse sábado, é um vídeo, pessoal, onde eu vou explicar como Jesus mudou minha vida, vou dar testemunho pra vocês, o que aconteceu, contar um pouco da minha história também, pra até chegar o momento que eu estou. Acontecer, não só falar isso, mas também mostrar algumas coisas que aconteceram na minha vida, que Jesus fez também na minha vida, amém? Mas por favor pessoal, antes de começar esse vídeo bem legal aqui pra vocês, peço a vocês que por favor, para cada dia o canal crescer e ser próspero, peço a vocês que por favor se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para perder nenhum conteúdo que eu mando pra vocês, deixe seu like, me siga no Instagram @200 e siga o Instagram do meu time @bkrendeclube.pb, ok? Agora eu vou ficando por aqui, fique com o vídeo que ele tá muito top. Então vamos lá pessoal, hoje contando um pouco sobre minha história, um testemunho, e eu vou dar, pessoal, de quem eu era antes e de quem eu sou hoje, ok? E hoje, pessoal, eu vou contar esse testemunho, um pouco do testemunho, contar um pouco dessa história, e também vou ler um texto com vocês, ok? Reverente à minha história. Vou ler o texto aqui pra vocês agora. É um texto que eu já trouxe aqui no canal. Eu gosto muito dessa passagem aqui de Lucas, capítulo 5, versículo... Eu vou ler apenas o versículo 8 e o versículo 10. Onde eu já trouxe essa palavra aqui, quando Jesus, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos, momento que Pedro ele se arrepende como pecador, Jesus o ama. Eu vou ler a passagem aqui com vocês, para vocês, juntamente com vocês, ok? Vocês que quiserem me acompanhar aí, pessoal, vou deixar aí na tela também o texto. E vai dizer assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 5, o versículo 8 e o 10, olha só o que vai dizer. Versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou o homem pecador. Versículo 10. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Irmãos, essa palavra que eu venho trazer com vocês aqui, essa passagem aqui eu já trouxe aqui no canal. Acho que eu vou deixar, se eu não salvo me engano, foi algum vídeo de estudo de ensinamento, eu acho. Vou deixar aí na tela o vídeo que eu trouxe essa palavra, ok? Pra vocês depois dar uma passadinha lá pra acompanhar, ok? Mas vamos lá, pessoal, o que eu queria trazer. Veja bem, Simão, ele era um homem... Simão é Pedro, ok? Mas Pedro, você não era um homem arrogante, era um homem estressado. E aqui, na parte aqui, depois da pesca maravilhosa, do milagre que Jesus realizou aqui da pesca, onde muitos dizem que é milagre, onde Pedro obedeceu quando Jesus falou, lança-te a rede e tal. Onde aqui, pessoal, Pedro, ele falou, Senhor, ausenta-te de mim, afasta-se de mim que eu sou um homem pecador. Reconheceu que é um pecador, se arrependeu dos seus pecados. E Jesus, no versículo 10, ele diz, de agora em diante serás pescador de homens. Mas vamos lá, pessoal, o que essa tem a ver com a minha história? Vamos lá, eu vou trazer aqui só um exemplo, ok? Essa palavra, como eu trouxe exemplo, por quê, pessoal? Chegou um tempo da minha vida, pessoal, em que estava muito complicado. Eu não ia muito à igreja, não buscava muito a Deus. Estava quase desistindo aos poucos de buscar a Deus. Onde pessoas, pessoal, me perguntavam: Gabriel, cadê? Tu pode fazer isso não, tu é da igreja. E aí eu falava, eu saí da igreja. Eu falava que eu saí da igreja. Eu falava isso antes. Aí o povo perguntava um bocado de coisa. Aí eu, Gabriel, saí da igreja, eu saí. Aí, pessoal, era isso que eu falava. Veja bem, pessoal, que eu fazia coisas que não era para fazer, falava coisas que não era para falar, me entrevia em conversas erradas, assistia as coisas que não era para assistir, fazia as coisas muito erradas, pessoal. Se eu fosse contar aqui para vocês, passaria só um bocado de horas fazendo isso, ok? Mas vamos lá, pessoal, Desde já, esse testemunho que eu venho contar também é que teve vários momentos em que aconteceu, pessoal, em que estava acontecendo isso, eu estava meio que afastado, onde muitas coisas aconteceu e dei muita, se eu contar aqui pra vocês, muito tempo, pega uma meia hora, mas vamos lá. Eu fugia das coisas erradas, eu
praticava as coisas erradas, faltava coisas na minha vida que faltava acrescentar. Eu tinha desistido da presença de Jesus. Para mim, a presença de Jesus não importava mais na minha vida. Eu desisti da palavra. Eu sou pregador da palavra hoje em dia para a honra e glória do Senhor. Tombei com Jesus, estou orando, estou fazendo minha parte, estou fazendo a obra. Mas, pessoal, antes não fazia, eu tinha quase desistido. Aí, pessoal, teve um momento também que chegou um momento da minha vida em que, quando eu entrei para dentro da minha casa, se vocês verem bem, no momento que eu entrei nesse mesmo quarto que vocês estão vendo aqui, onde eu estou gravando o vídeo, foi onde eu entrei. Eu tinha chegado da escola, tirei minhas bolsas, joguei mais ou menos ali pro canto, salvo me engano, não me lembro muito bem, eu deixei aqui escorado. Eu joguei minha bolsa, me ajoelhei, aí não queria até forçar, mas chorei um pouco, chorei. Eu que sou uma pessoa difícil de chorar, olhei, pessoal, e orei. Comecei a me arrepender verdadeiramente. E essa parte da minha vida, pessoal, foi o momento que eu comecei a me arrepender verdadeiramente de praticar as coisas que eu praticava antes erradas. Comecei a me arrepender, chorei um pouco, pedi perdão a Deus por tudo. E isso, pessoal, se chama arrependimento verdadeiro, porque eu me arrependi verdadeiramente de desistir das coisas erradas e cheguei até onde estou hoje, buscando ao Senhor. Me arrependi das coisas que eu fazia antes, praticava as coisas erradas, eu sendo jovem, tirei esse negócio da minha vida, comecei hoje em dia a praticar o Senhor. Eu chorei, orei. Aí, pessoal, eu queria dar uma confirmação. O testemunho, sim, eu me arrependi verdadeiramente. O que importa, pessoal? Veja bem, Pedro, ele se arrependeu. E aí, pessoal, para muitos, Jesus, ele rejeita. Não, pessoal, esqueçam. Jesus, ele ama você. E Pedro, ele, no momento que ele se arrependeu, a graça de Jesus foi com Pedro. Nesse momento que eu me arrependi, pessoal, vou falar pra vocês, a graça de Jesus foi comigo. Depois, pessoal, eu comecei a vir nesses quartos dia após dias, muitas vezes nas semanas que passavam. Aí, pessoal, toda vez que eu chegava nesse quarto pra orar, pessoal, era como se fosse um alívio. Era como se pesos que estavam na minha costa tivesse saído. Era um alívio muito grande. Era coisas que eu sentia assim, era um alívio, pessoal. Vou dizer pra vocês, uma coisa maravilhosa que Deus fez na minha vida, ok? E eu não vou falar sobre os pedidos que eu fiz pra Deus, porque esses pedidos aí é que eu tava de novo voltando já a caminhada com Cristo, era coisa que eu fazia, ok? Mas vamos lá, pessoal. Depois do alívio, comecei a orar, comecei a buscar, comecei a trabalhar para o Senhor, fazer a obra, comecei a praticar de novo, voltei muito mais. Hoje em dia eu estou indo muito aos cultos para um regular do Senhor, estou indo aos cultos, tem dias que eu falto sim também, mas tem dias que eu sempre vou aos cultos. Oro, busco, faço minha parte com o Senhor. Não vou dizer porque já é entre eu e Deus, mas eu sempre busco fazer a vontade de Deus, sempre fazer a obra, fazer a vontade de Deus na minha vida, não a minha vontade. Então é basicamente isso, pessoal. O testemunho que aconteceu na minha vida onde eu era um praticante de coisas erradas, quando eu estava desistindo de buscar Jesus, fazia as coisas que não presta, chamava coisas que não presta, falava coisas que não presta, e enfim, e hoje estou aí, um jovem, graças a Deus, bem na presença do Senhor. Gabriel, tem luta? Com certeza, tem luta, tem reclamações, tem pelejas, como o pessoal sempre, esse aqui acho que é o dilema do canal, sempre, pessoal, a porta é estreita. A porta é estreita, o caminho é difícil, é espinhoso, mas como Jesus disse, ou como Deus disse a Paulo, ele ia lá, o espinho machuca. Teve uma pregação do pastor Eliseu que ele falou que o espinho machuca, mas ele falou que eu prefiro te ferir do que te perder. Muito forte essa pregação também. E aí, pessoal, Paulo ali, o espinho machuca, mas Deus chega para ele e diz: a minha graça te basta. A graça de Jesus já não é basta, pessoal. O espinho machuca, a luta é grande, mas a graça dele é basta. E hoje, pessoal, nesse ano 2026, o ano passado, quando eu estava buscando ao Senhor, realizando, e aí eu como pregador da palavra, eu queria pregar a palavra nos altares. Aí foi quando Deus realizou novamente. Foi como Deus ele realizou. Eu preguei. Eu vou deixar uma foto aí agora para vocês verem. Eu pregando, né, no culto lá da Seara 3, uma igreja que faz parte da nossa também. Seara 3, fui pregar lá, fui chamado para pregar, senti do coração pregar. Agradeço também missionária Graça, que esteve assistindo esse vídeo. Também, pessoal, e também para encerrar, no mês de outubro, antes de eu viajar com o meu time de handebol para Minas Gerais, depois que eu viajei, foi antes, na verdade, antes de eu viajar,
né, para Minas Gerais, aconteceu um negócio muito seguinte. Olha só, eu ia pregar, pessoal, no culto de missões. Vou deixar mais uma foto aí para vocês, eu pregando no culto de missões para crianças, ok? Futuros semeadores da Seara, onde, pessoal, eu pregando aí nesse culto. Mas antes disso, olha só o que aconteceu. Numa reunião de missões que teve lá na igreja onde eu estava presente, que eu faço parte do grupo de missões. Aí, pessoal, o que aconteceu? Basicamente, no domingo, dia 19, eu fui chamado para pregar no dia 19, mas no mesmo dia que eu fui chamado para pregar, era o mesmo dia que eu ia viajar. Pessoal, se bem, eu ia pregar. Ou seja, veja bem, mas para um regular do Senhor, quando eu soube dessa notícia que eu ia pregar, mas eu ia viajar no mesmo dia, bateu ansiedade na minha vida. Eu fiquei com ansiedade, meu coração começou a bater. Mas aí, pessoal, eu orei, falei, repreendi em nome de Jesus toda ansiedade, orei a Deus, e Deus tirou a ansiedade da minha vida. Aí, pessoal, na semana antes de pregar e antes de viajar, eu orei a Deus, orei com força. Mas todos os momentos que eu orei, eu sempre entreguei a viagem, a pregação. E o que aconteceu? Deus, ele trabalhou na minha vida. Do mesmo dia que eu ia viajar, caiu para a madrugada, às 2 horas da manhã, para chegar no aeroporto. Caiu na madrugada que a gente já saiu para viajar. Ou seja, pessoal, deu tempo de eu pregar, porque o culto era de 6h30 até 8h30. Deu tempo de eu pregar, de eu me arrumar, de eu me organizar e viajar para a honra e glória do Senhor. Então, pessoal, isso é o que Deus faz. Aí depois da viagem, também voltei a esforçar, comecei a pregar, a orar mais, porque nós temos que sempre se esforçar. Então é isso, pessoal. Quando você se esforça, a palavra do Senhor fala: esforça-te que eu te ajudarei. Esforça-te que o Senhor nos ajuda. Quando você se esforça, Deus, ele lhe honra, Deus, ele lhe ajuda. Então, pessoal, se esforcem na presença do Senhor. Porque, pessoal, hoje eu dou glória a Deus que hoje eu estou aqui buscando, estudando a palavra. Criei quando eu voltei com esse canal também. É exemplo disso. Esse canal tá cada dia mais crescendo porque Deus está trabalhando. E para quem não sabe, o objetivo desse canal é conseguir vidas para Jesus. Então, pessoal, isso foi apenas um pouco do meu testemunho que eu tenho que trazer para vocês. Isso, pessoal, que Jesus trabalha. Deus, ele faz grandes coisas na sua vida. Então, pessoal, que eu digo para você, não desistam. Larguem, arrependa-se do seu pecado. Se você, pessoal, se arrepende, Jesus está voltando. Eu falo para vocês, pessoal, é difícil, mas Jesus está conosco, a gente está com Jesus. O mundo critica, o mundo vem contra nós, mas a gente está com Jesus. Nós fazemos parte do exército mais forte, que é o exército do Senhor Jesus, amém? Então, pessoal, se você está pecando, se arrependa do seu pecado. Venha se converter. Venha conhecer Jesus verdadeiramente. Porque eu lhe garanto, a porta é estreita, mas quem está com Jesus, o inimigo vem, mas é para bater em retirada. Em nome de Jesus, esse foi um pouco do testemunho e o que Deus fez na minha vida. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O vídeo de sábado foi um vídeo de testemunho que eu venho trazer para vocês, ok? O que Jesus fez na minha vida. Isso foi o que Jesus fez, transformou. Tem muitas mais coisas que eu queria trazer para vocês, mas para vocês almoçar, assistindo meus vídeos. Lembra, o vídeo do sábado, pessoal, como é o vídeo com o demais descanso, eu sempre trago o vídeo um pouco mais cedo. Eu sempre posto o vídeo mais ou menos na noite, porque eu termino a mais ou menos 5 horas de editar, ou 6 horas. Aí eu já envio o vídeo, aí chega mais à noite, mas no sábado, como é um dia de descanso, sempre mando o vídeo antes, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é cristão ainda, venha conhecer verdadeiramente, que eu ligo para você. A porta é estreita, como eu vou falar aqui novamente, a porta é estreita, mas se a gente tá com Jesus, o inimigo vem, mas é para bater e retirada, amém? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que eu mando para vocês. Dê seu like para que o canal venha cada dia ser mais próspero. E eu digo para vocês também, por favor, me siga no Instagram, @elis1400, e siga o Instagram do meu time, @becarrendeclube.pb, ok? Que Deus abençoe sua vida, uma ótima semana aí com Jesus. Até o próximo vídeo e tchau!